Olá pessoal, vamos aqui a última questão da série aí de limite de função contínua. Então a questão essa é mais difícil do que as outras que a gente fez. É a questão da ITG. Fala o seguinte, se eu tenho a função f de x e ela é desmembrada em três partes, né? Se x é menor que zero, vai me dar 1 mais módulo de seno de x, tudo elevado a dividido pelo módulo de seno de x. Se x é igual a zero, dá b. E se x é maior que zero, vai dar e elevado a tangente de 2x sobre a tangente de 3x. E ele fala que a função é contínua em x igual a zero. E ele quer saber o valor de a e o valor de b. Então, uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte, né? Como ele deu uma coisa menor, uma coisa maior que zero, menor que zero, e ela é contínua, né? Então, os limites laterais têm que ser iguais. Legal? Porque o limite de x tendendo a zero, legal, tem que ser igual, da função f de x tem que ser igual ao próprio f de zero, legal? O f de zero a gente já sabe que é o b, né? Quando x é igual a zero, dá b, né? Então isso aqui é b, né? A gente já pode botar até aqui. Agora os limites laterais tem que ser iguais. Só que o limite lateral para ser igual, a gente tem que entender que o limite de x tendendo a zero pela esquerda, da função f de x, tem que ser o limite de x tendendo a zero. Eu vou pegar qual das três situações? A primeira, a segunda, a terceira. A primeira porque x é menor que zero, né? Aqui, ó, tendendo a zero pela esquerda. Então eu vou pegar essa aqui, ó. Então eu vou fazer o limite de 1 mais o módulo do seno de x elevado a dividido pelo módulo de seno de x, ó. Tá vendo? Então olha só o que vai acontecer aqui na hora de a gente resolver a questão. Eu estou querendo pegar o zero aqui pela esquerda. Só que o zero pela esquerda é um pouquinho menor que o zero. Legal? Show de bola? É um pouquinho menor que o zero. Então eu vou usar aquela notação que a gente usou na aula passada. Eu vou fazer o x, legal, sendo igual ao zero menos o h. E esse h aqui é um valor positivo, bem próximo, mas bem próximo de zero, beleza? Aqui, ó, esse valor aqui é bem pequeno, mas bem pequeno mesmo. Aí vai ficar zero menos uma coisa bem pequena, vai dar uma coisa negativa próximo de zero. Legal? E aí, isso aqui, escrevendo esse limite aí, a gente pode escrever que esse limite aí é o limite de h tendendo a zero pela direita, positivo, de 1 mais o módulo de seno. Ó, eu tô trocando o x por 0 menos h. 0 menos h é a mesma coisa que menos h lá. Show? Então eu posso botar x igual a menos h. Então aqui vai ficar menos h em módulo elevado a sobre um módulo de seno de menos h aqui, ó. Isso aqui em módulo. Show de bola? Só que aí que tá. Isso aqui tá todo mundo elevado a esse cara aqui, né? Só que aí, como o seno é uma função ímpar, esse menos ele vai sair. Legal? Ele vai sair daqui, ó. Vai ficar menos o seno de h. Só que como está em módulo, vai ficar positivo. A mesma coisa vai acontecer com aqui. Então escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever o limite de h tendendo a zero pela direita de 1 mais seno de h. Legal? Porque agora esse cara aqui, módulo aqui, vai ser positivo, né? Olha lá. Show? Elevado a 1 sobre o seno de h. Show de bola? Quando h tende a zero. Legal? Quando h tende a zero. E aí, olha só o que a gente pode resolver aí. Quando eu substituir esse limite aqui, ó, e esse aqui fica positivo, por justamente esse menos aqui sair, e aí aqui módulo vai ficar positivo. Legal, eu posso tirar, porque quando o x está se aproximando de zero, esse cara aqui vai se aproximar de zero também. Beleza? Show de bola? Então, olha só, o que vai acontecer aqui, ó? E aí vai ficar um valor positivamente. Eu posso tirar o módulo e deixar dessa forma aqui. Legal? Ou poderia continuar com o módulo, tanto faz. Olha só o que a gente vai poder mexer aqui, ó. Se eu substituir aqui o x por zero, vai ficar assim, né? Aqui vai dar seno de zero, o h por zero, aqui vai dar zero. 1 mais 0, legal, vai dar 1. Então esse caso aqui é 1. E aqui vai ficar seno de zero, vai dar 0. A dividido por zero vai para o infinito. Então aqueles casos de indeterminação. É 1 elevado ao infinito. Legal? E aí como é que eu resolvo esse tipo de caso de 1 elevado ao infinito?
Só a gente lembrar daquela relação que a gente tem. Limite de x tendendo a A, legal, de f elevado a g, legal, isso aqui é a mesma coisa que é elevado ao limite de x tendendo a A da função f de x menos 1 vezes a função g. Legal? Isso aqui só ocorre nos casos de 1 elevado ao infinito. Lembra? Legal? Tem vídeos anteriores. Esses casos aqui, ó, é quando eu tenho que a função f, no momento que x vai para A função f vai para 1 e a função g vai para infinito. Show? Aí, ó, aí eu tenho esses casos aí, ó. Beleza? Então, o que vai acontecer? Quem é a nossa função f aí, ó? A nossa função f é justamente 1 mais seno de h. Legal? Então, olha só o que vai acontecer. Eu posso escrever esse limite aqui, ó, como o E. Legal? Esse limite aqui a gente pode escrever ele como E. Elevado ao limite de x tendendo, de h, né, perdão, de h tendendo a 0 pela direita, h tendendo a 0 pela direita, de 1 mais seno de h, esse aqui é a função, esse aqui é o f. Só que ele tem que subtrair menos 1, ó, esse aqui é o f, tem que subtrair menos 1. Menos 1 vezes a função g. Só que a função g é a sobre o seno de h. Show de bola? Então isso aqui fica esse cara aqui vai ficar elevado ao limite de h tendendo a 0 pela direita, o 1 com esse 1 aqui vai embora, olha lá, fica seno de h vezes a dividido por seno de h, show? E aí, esse seno de h aqui, ele vai embora, né? Olha lá, esse aqui com esse aqui vai embora. E aí fica limite de h tendendo a 0 de a, só que a é uma constante. Então esse cara aqui, ó, é o próprio E elevado a a. Show de bola? Então o limite lateral deu E elevado a a. Legal? Deu o limite lateral aqui, ó, deu E elevado a a. Legal? Esse aqui, ó. Show? Deu E elevado a a. Agora a gente tem que calcular o outro cara. E por vezes isso aqui tem que ser, os limites laterais tem que ser iguais e tem que ser igual ao f de 0. Legal? Que é o próprio o b. Então E elevado a a é igual ao próprio b. Legal? Então esse aqui a gente já resolveu. E esse limite aqui a gente já resolveu. Da E elevado a a. Então eu vou escrever ele aqui, ó. A gente já fez que o limite de x tendendo a 0 pela esquerda da função f de x é igual a E elevado a a. Já até fizemos aqui, ó. Show? Já chegamos nele. Então eu vou apagar e vou fazer o outro. É que é uma questão bem mais complicada, envolve tudo de limite que a gente já viu até agora. Legal? Então, ó, fazendo agora o pela direita, não é isso? Que é o que a gente tem que fazer. Fazendo agora o pela direita, a gente vai chegar na seguinte situação toda aí, ó. Agora eu já fiz pela esquerda, agora vamos fazer o limite tendendo a 0 pela direita. Limite de x tendendo a 0 pela direita da função f de x é o limite de x tendendo a 0 pela direita. Eu vou pegar um pouquinho maior que 0, então eu vou pegar isso aqui de baixo, né? Não pego mais de cima, pego de baixo. É elevado a tangente de 2x sobre a tangente de 3x. Ó, vou botar assim para ocupar menos espaço. Tangente de 2x dividido pela tangente de 3x. Ó lá. É o limite disso aqui. Legal? Veja que aqui, ó, eu posso trocar, né, o x por 0 mais h e h tendendo a 0 pela direita. No caso não vai nem precisar, né? Aqui nesse caso aqui não vai nem precisar aqui, porque essa aqui vai ser uma situação de limite de casos fundamentais que a gente já viu. Então a gente pode fazer até direto mesmo, legal? Ou se você quiser, você pode trocar aqui o x por 0 mais h. 0 mais h é igual a h, legal? E fazer a seguinte relação, né? Vai ficar limite de h tendendo a 0 pela direita, legal? De E elevado a tangente de... Agora o x vai ficar valendo de h, né? Lá, vai dar a mesma coisa. H sobre tangente de 3h lá. Deu a mesma coisa, só que mudou que aqui era 0 e aqui agora é h. Legal? Show? Que teria que dar, né? Mesmo, senão estaria errado. Agora, limite
esse cara aqui é uma constante, isso aqui é uma função. Eu posso pegar o limite e calcular esse limite aqui de cima. Então, ó, calcular esse limite aí é calcular o E elevado a limite de h tendendo a zero pela direita de tangente de 2h dividido pela tangente de 3h. E a gente viu lá em casos de equivalência, né, gente? Que quando eu tenho aqui, ó, aqui quando h vai para zero, a tangente de a vezes h vai ser equivalente ao a vezes h. Olha lá. Então, calcular esse limite aqui é bem simples. Isso aqui é igual a E elevado a... Quando o h aqui está indo para zero, isso aqui vai dar 2h em cima. Legal? E 3h embaixo. Olha lá, ó. Ou calcula o limite fundamental. E isso aqui vai ser igual a E elevado a 2/3. Só que esse aqui é o limite de x tendendo a zero pela direita. Isso aqui vai ser, da função f de x, vai ser E elevado a 2/3. Legal? Só que tem que ser igual. É ou não é, pessoal? O limite, a gente viu aí, ó, que os limites laterais têm que ser iguais para que o limite exista. Então, o limite de x tendendo a zero pela esquerda, da função f de x, tem que ser igual ao limite de x tendendo a zero pela direita, da função f de x. Só que o limite de x tendendo a zero pela esquerda é E elevado a a. E o da direita é E elevado a 2/3. E aí o a vale 2/3. E a gente tem que também, o b é igual ao E elevado a a. Mas quem é o a? O a é a mesma coisa que 2/3. É ou não é, pessoal? Então, a gente tem que o a vai valer 2/3 e que o b vai valer E elevado a 2/3. Está aí o valor de a e b da questão. Legal? Difícil, uma questão difícil, envolve muitas coisas, tudo que a gente já viu de limite, legal? Mas tendo uma organização, tendo bonitinho, a gente consegue resolver. Estaria hoje no nível de escola naval, né? Que não seria uma questão tão difícil da escola assim, porque já foi várias propriedades que a gente já viu, mas é uma questão que exige uma certa organização, uns certos passos que a gente tem que fazer. Legal? Um abraço, até a próxima questão, gente.